Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, aqui é meu parceiro é o Thiago. Nós somos Tudo bem? ambos organizadores da comunidade USMLE Privateers, atualmente a maior comunidade sobre USMLE no Brasil. Hoje nós trazemos conosco aqui um grande convidado, o Dr. Daniel Garcia. Então, o Dr. Daniel Garcia, eu vou fazer uma breve introdução sobre ele e ele pode pegar a palavra e contar o currículo dele que é gigante. Então, ele tem muitas histórias para falar sobre pra gente. Então, ele é um médico brasileiro. Ele nasceu em Goiânia, né? E há 15 anos ele foi traçar essa jornada para os Estados Unidos. Então, ele vai sair totalmente da curva que nós estamos acostumados, porque ele foi para essa linha de empreendedorismo. Então, para você aí que quer saber sobre empreendedorismo médico, você está no local certo, você está no vídeo certo. E eu vou passar agora a palavra para o Dr. Daniel, e ele pode falar um pouquinho mais sobre quem é ele e como que ele conseguiu essa grande faceta que nós nunca antes vimos. Olá pessoal, meu nome é Daniel Garcia, eu sou médico cardiologista intervencionista aqui no meu próprio centro médico na Garcia Heart and Vascular em Houston, no Texas. Hoje nós aqui estamos em Houston, que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos, o maior centro médico do mundo é aqui em Houston, e eu tenho muito orgulho de dizer que nós nos tornamos liderança com total autoridade e liberdade para atender a comunidade latina aqui em Houston, através do nosso trabalho, através da nossa dedicação e muito empenho. Eu falo que uma vez que você entende o seu propósito aqui nos Estados Unidos, você tem que seguir esse propósito e trabalhar em cima daquilo ali para você conseguir o teu objetivo e vencer os desafios. Não é muito fácil no começo, como todo mundo sabe aqui, está passando por várias dificuldades aqui, vários desafios de fazer as provas, mas eu estou aqui mais para falar sobre minha experiência já no outro lado do rio, né? Eu já fiz a travessia, hoje eu estou estabelecido com o meu próprio centro médico, com a minha própria clínica, com minha própria equipe, e a gente está hoje crescendo ainda mais. Então, é uma coisa que às vezes nós nos perdemos no caminho porque, devido a tanta dificuldade, a gente não sabe realmente como lidar com isso e acaba aceitando os caminhos que são oferecidos para a gente, principalmente porque a gente é estrangeiro, né? Então, a gente não é o que chegou primeiro aqui para receber as coisas. A gente tem que esperar, às vezes, a nossa vez, tem que se adequar ao sistema, mas uma vez que você sabe jogar isso, te auxilia muito, entendeu? A entender o jogo, as suas oportunidades e você escolher as peças certas para chegar no teu objetivo final. Graças a Deus, entendendo isso de forma precoce, eu consegui me posicionar dentro já da minha residência, do meu fellowship, como liderança, e daí para frente eu consegui estabelecer minha própria clínica, o que é basicamente que 2% hoje dos médicos formados aqui nos Estados Unidos conseguem fazer, que é a sua própria clínica privada aqui. Muita gente se perde, ou vamos assim dizer, se encontra, entendeu? Encantado por uma oferta de emprego com um salário sólido, entendeu? E não tem que se preocupar, obviamente, com a parte empreendedora e acaba já entrando nesse sistema que te consome e te aprisiona e tira total liberdade e a sua capacidade de decisão. Então, acho que essa comunidade aqui, a gente tem que entender que o nosso objetivo maior é mostrar que você é capaz, que você tem o seu propósito e você tem que buscar isso. Agora, como você vai fazer isso? Você precisa entender o jogo. Você precisa entender aonde você tem que mover as peças corretas no momento certo para você chegar no teu objetivo. E eu quero agradecer de novo aqui por estar participando, porque isso para mim é um momento muito importante de eu estar dividindo aqui minha experiência e principalmente ajudando a comunidade brasileira a encontrar o propósito aqui, a se tornar liderança e a encontrar o caminho correto para cada um deles aqui. Todo mundo está fazendo a transição e, como vocês sabem, quando você faz uma imigração, você basicamente faz as suas malas e sai de um lugar e vai para o outro. E você não leva tudo contigo, você leva só aquilo que sua mala cabe. Então, muita coisa você vai ter que desenvolver no local que você vai chegar. E aí você precisa entender como você pode viver bem, como você pode se adequar àquele sistema. Doutor Daniel, na verdade, eu falo por mim, falo por Marcos e falo pela comunidade, né? Para todo mundo que está assistindo aqui, é um privilégio absurdo para a gente ter a oportunidade de trazer o senhor aqui, porque, de fato, tudo que o senhor trouxe para a gente de começo de carreira, de começo de trajetória, de pensando e enxergando que faz sentido fazer residência e começar a carreira nos Estados Unidos, a gente só tem essa vontade, né? Esse desejo. Mas é um desejo que às vezes é atrapalhado por uma ansiedade por não saber quais são os passos precisos, né? São muitas etapas
E a gente está tendo a oportunidade aqui de ter um brasileiro, que já é motivo de muito orgulho para a gente, né? Que já ultrapassou tantas dessas etapas e está disponível para orientar e até para minimizar os grandes erros que a gente poderia ou viria a cometer. Então, pensando em transição, em oportunidades, em passos, é até a primeira pergunta que eu queria trazer para o senhor aqui. Né? Como que foi essa transição cultural? O senhor fez essa analogia do que a gente só leva o que cabe na mala, eu achei fantástica. Mas como que foi essa transição cultural e profissional, né? Brasileiro, formado aqui, no Brasil, e do nada decidiu deixar o Brasil para construir uma carreira nos Estados Unidos e ainda furando um pouco a bolha, né? De sair da medicina pura assistencialista para entrar no ramo empreendedor que falta, uma lacuna que de fato falta na nossa formação. Como que foi essa transição e essa virada de chave para o senhor? Cara, é o seguinte, eu falo que nós temos um propósito na nossa vida, e quando você entende esse propósito, você se basicamente se guia por isso e vai seguir, trilhar o teu caminho. Então, eu falo que eu tive sempre na minha vida o propósito da liderança. Eu sou uma pessoa para liderar e não para ser liderada. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vim basicamente para estudar, não tinha um propósito necessariamente de me tornar essa pessoa que eu tornei hoje, até porque eu não sabia desse potencial que existia, mas a dificuldade é que faz modelar você para a pessoa que você é. Então, quando você começa a enxergar uma dificuldade atrás de outra, você começa o quê? Buscar já os caminhos para resolver esse problema. E a partir do momento que você começa a resolver tantos problemas, você começa a entender que os problemas começam a ficar menores e que você é maior que aquilo. E aí você começa já a fazer as suas escolhas e se programar e criar estratégias para você conseguir fazer aquilo que mais é o útil, mais de maior serventia para você. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha duas certezas só. Uma que eu ia dar certo e a segunda que eu não ia falhar. Então, cada desafio que eu tinha, isso foi também um aprendizado de paciência, porque, por exemplo, para fazer os steps, eu nunca fiz nenhum curso de USMLE. 15 anos atrás não era tão sofisticado como hoje, que tem vários cursos, né, que você consegue estudar, e você consegue pegar aulas e tudo. Eu ainda pegava os CDs do Kaplan, ou a gente conseguia pegar algumas aulas dos indianos, dos paquistaneses que faziam lá os mnemônicos lá para você decorar as fórmulas, as coisas para o Step 1, para o Step 2. Então era aquela coisa de você juntar aquilo ali, botar tudo junto e praticar. E ao mesmo tempo, eu estava aqui já nos Estados Unidos fazendo meus rotations, então assim, eu tinha que fazer uma boa apresentação nos rotations, mas eu também estava já focado no meu step. Então eu comecei em Miami, cara. E eu falo isso bem engraçado porque 50% das pessoas que eu conheci na época, ou as pessoas queriam ir para a praia, curtir, deixar isso para depois, entendeu? Ou então estavam ali para realmente só curtir um férias e não estava bem focado. Eu era um cara que terminava minhas coisas, ia para a biblioteca e focar ali no que eu queria e estudar. Então, assim, o teu propósito que faz você mover, a sua identidade como pessoa e você enxergando o teu objetivo é que faz você mover para o próximo passo. E aí o que acontece é o seguinte, quando você começa a deixar isso claro, as coisas começam a acontecer naturalmente. Então, quando eu cheguei em Miami, eu fui me relacionar com as pessoas que eu sabia que podiam me ajudar. Eu fui fazer o network correto. Eu fui conversar com as pessoas que eu sabia que tinha poder de decisão. E aí é como que às vezes as pessoas se perdem, porque assim, a pessoa está no meio do processo, mas a gente está amadurecendo a ideia, tipo, isso vai ser bom para mim, isso vai fazer sentido para mim. Ou seja, o tempo está passando e você está tendo as oportunidades que estão passando à sua frente e você ainda não necessariamente está fazendo uso daquilo ali, porque você ainda não está decidido do que você quer. Então, de novo, achar o teu propósito é o ponto número um. Uhum. E eu vejo muita gente aqui na comunidade ainda assim debatendo, vou fazer provas, eu não sei se eu faço assim, e estou buscando visto, mas você tem um propósito, porque o propósito você sabe exatamente o que te espera aqui. Eu só realmente tomei a decisão de revalidar meu diploma, de fazer minhas rotations e tudo mais, depois que eu cheguei aqui, que eu já tinha conversado com pessoas que já tinham feito o processo aqui. Então, assim, existem diferenças, por exemplo, de um conselho, existe a diferença de uma opinião. Opinião é aquele cara que qualquer um na rua que vai te dar uma opinião do que é, entendeu? E muita gente chega com isso para mim, me deram essa ideia de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Conversei com o advogado no Brasil.
E, na verdade, o conselho é o cara que já passou por aquilo, que já sabe como é que funciona, entendeu? E que se realmente o que ele está falando vale a pena você escutar e você fazer. Ele não está só teorizando, né? Exatamente. E aí é onde a pessoa se perde, porque ela dá ouvido para as pessoas erradas. Uhum, uhum. Antes de passar a pergunta para Marcos, eu acho que para quem está nos vendo e nos ouvindo, eu faria uma sumarização do que o senhor falou aqui, de forma muito genial, isso que o senhor falou, que é justamente a ideia de, primeiro, ser propositivo, saber Uhum. precisamente, de forma assertiva, o que quer, onde quer chegar e o que vai chegar, e a convicção plena, e daí cada um use seu recurso de fé, que foram duas coisas que o senhor falou no começo da sua fala, que foi, eu sabia que eu ia dar certo. Eu vim para trilhar o caminho certo, né? Que às vezes essa falta de clareza e de lucidez, não sei se essa seria a palavra certa, faz a gente se atrapalhar um pouco. Marcos, eu acho que tem outra pergunta para o senhor que vai no mesmo caminho. Exatamente. Antes de prosseguirmos, pessoal, confiram a descrição do vídeo, vai ter as redes sociais do Dr. Daniel, vai ter tanto a dele quanto a da clínica, quanto o website da clínica dele. Vocês podem conferir. Ele tem um currículo bem extenso, você pode ver, ele tem 4 formações, né, de residência, não é, doutor? Isso, aham. Então, vocês podem conferir. Com esses 15 anos dele, a gente percebe que foi uma jornada grande. Então, essa clínica Garcia não surgiu do nada, não é, doutor? Então, o que eu imagino, por tudo que o senhor mostra pra gente, o senhor tem uma força de vontade muito diferenciada. A grande questão que eu quero saber é como que ficaram as dificuldades, né? Como que elas apareceram e como que o senhor soube lidar com elas? Se o senhor puder dar alguns exemplos principais, assim, do que mais vem em mente, assim, uma grande dificuldade e como que o senhor lidou com ela e como que o senhor gostaria, né, que as pessoas também fizessem semelhante? Exato. Então, eu falo o seguinte: a dificuldade para mim foi só uma verdade, uma mola propulsora, entendeu? Para eu atingir o meu próximo passo, para eu atingir os meus objetivos. Eu começando bem no começo ali, por exemplo, quando você foi começar a fazer as provas, foi ali o momento que me proporcionou a fazer mais network para entender melhor a prova, né? Então, eu não me relacionava somente com brasileiros, eu me relacionava com outras pessoas de outros lugares, de outros países, com um americano. Então, isso foi me dando força de entender que era uma coisa que todo mundo podia fazer, que não era uma coisa impossível. E todo mundo estava se dispondo a fazer aquilo, a fazer as provas. Então, isso aí falava assim: se eles podem, eu também posso e eu vou conseguir. E aí você começa a criar a tua inteligência emocional de entender que a dificuldade, todo mundo encontra ela. Dependendo do teu grau de entendimento, pode ser maior, pode ser menor. Mas se você entender que isso é parte do processo, e se você aceitar isso como uma coisa que vai te amadurecer e vai te colocar mais preparado para frente, você consegue dar continuidade no processo. Quando você falou assim, doutor, você fez 4 processos seletivos, uma residência e 3 fellowships. Eu falei, sim, porque eu fui lidando com o processo e aprendendo como se faz uma aplicação, como você precisa se comportar diante das pessoas que estão te observando para você conseguir o próximo passo. Então, isso não era, na verdade, uma dificuldade para mim, era uma modulação para um passo maior na minha vida. Porque é o seguinte, o que trouxe a gente até hoje, até agora, nesse momento, não é exatamente o que vai continuar levando a gente para o próximo passo. Você tem que modular aquilo ali para você conseguir se tomar um passo maior, não é verdade? Então, assim, de fazer internal medicine para cardiology, desculpa, para entrar em internal medicine, por exemplo, foi um passo que eu tomei que foi diferente, por exemplo, que eu tomei de internal medicine para cardiology, que foi outro passo diferente que eu tomei de cardiology para interventional cardiology, e por último, para fazer structural heart disease, foi um passo ainda diferente. Porque eu já tinha já um conhecimento, eu já tinha já um nome instalado, eu já tinha meu network, eu já tinha toda a autoridade para conversar. Mas era uma coisa muito sutil, porque não era oferecido para todos. Então, a forma de eu trabalhar me representava e as pessoas enxergavam isso e as portas iam se abrindo. Perfeito. Então, no teu desafio, aqui você tem que encarar aquilo ali como uma oportunidade para um sucesso, não realmente como uma pedra que você tem que carregar nas suas costas. Uhum, uhum. Eu acho que isso aí É, fica mais claro, entendeu? E a dificuldade que eu vejo dos brasileiros é imaginar tudo isso vivendo na realidade no Brasil, que não tem nada a ver com aqui, e aí torna tudo mais complicado.
Porque o cara fica só, eu falo para todo mundo, acho que essa fala já está bem colocada, né? É você assistir o desenho do Mickey Mouse aí no Brasil e depois você botar o pé aqui na Disney, ou você assistir um jogo da NBA e você vir no estádio aqui para assistir o jogo. É uma transformação, é uma virada de chave. E, de novo, é conectar-se com o seu propósito para você conseguir trilhar o teu caminho. É, eu, aqui, enquanto o senhor falava, eu estava fazendo uma retrospectiva, né? Porque é engraçado que a gente não tem a prática na formação brasileira de ter grandes mentores. Não é uma coisa que é cultural aqui no Brasil, não sei se é uma cultura aí nos Estados Unidos, em que a gente pode se apoiar a trilhar o caminho. A gente vai por acúmulo de informações e por inferências, e eu acho que é assim, eu acho que é de tal jeito. Mas a gente não tem uma rota a ser trilhada, uma rota de que, sem insistir no narrativa coach da história, mas a gente não tem muito uma rota trilhada de que, se você assumir determinada postura, você vai chegar nesse local. E às vezes a gente olha, né, aqui enquanto brasileiro, eu olho para onde o senhor está agora e vejo que foi um caminho brilhante, um caminho que a gente olha e diz, poxa, eu quero chegar aí. Mas eu não Uhum. sei o que é que eu preciso fazer para chegar aí. Então, eu estava tendo uma retrospectiva aqui, eu tive uma formação militar no colégio, e Uhum. daí é engraçado porque isso que o senhor estava falando em relação a é, cada etapa precisa de posturas e de aprendizados diferentes para enfrentar. E eu concordo muito, porque para entrar na universidade foi um tipo de conhecimento. E daí eu sofri para me adaptar um pouco, porque eu achava que aquela capacidade de enfrentamento que eu tinha, que eu aprendi no colégio militar, seria a mesma para a faculdade. E olha que já foi boa, mas dentro da faculdade foi outra. Enquanto eu estava falando, eu me lembrei de uma frase que a gente aprendeu no ensino médio, que é até de Oscar Wilde. Não sei se Marcos vai lembrar, que está mais próximo do ensino médio aí, tem mais de 15 anos que eu passei, que ele fala que o descontentamento, a insatisfação, é o primeiro passo para a evolução de um homem ou de uma nação, né? Então, é esse descontentamento. Não foi a palavra que o senhor tinha usado, mas para quem está ouvindo, talvez pelo Spotify ou por outro agregador de podcast que não sabe o que a gente está vendo, os olhos dele brilham enquanto ele falava, né, doutor Daniel aqui, enquanto ele falava do que fez, como fez, da trajetória, né? Então, isso pra gente, pessoal, cria expectativa. Eu sei que aqui o espaço é seu, tá? Eu não vou tomar esse seu espaço, o espaço é Não, cara, completamente espaço é seu, nosso aqui, espaço é mas, nosso. mas eu digo que quem está nos ouvindo, criem expectativa e entendam o tamanho da coisa que a gente está fazendo aqui. É que às vezes é tão simples a gente só compartilhar um story, um Reels, um vídeo, que as pessoas esquecem o tamanho que aquilo tem. Eu estou aqui em Pernambuco, tenho um sonho de validar meu diploma para os Estados Unidos e eu estou conversando com outro brasileiro que já trilhou todo esse caminho. As pessoas não entendem o valor que tem nisso aqui, entendeu? Então, assim, parece simples porque a gente está entregando para vocês, mas não é tão simples, tá? E justamente por não ser tão simples, e agora na sua vida pessoal, que a próxima pergunta que eu tenho aqui é em relação a rede de apoio que o senhor precisou fazer para essa adaptação, para essa dificuldade. A gente viu que o senhor valoriza muito família e apresenta isso o tempo inteiro. Então, como que eles encararam, hein, essa mudança de chegar nos Estados Unidos e como que isso influenciou nessa transição e nessa jornada? Então, eu vim para cá, engraçado. Você tá falando aí de propósito e caminho, às vezes eu dou até um arrepio, cara, porque eu comecei com um caminho e fui abrindo uma porta e aí fui, né, entrando para outra sala e fui caminhando e aí as portas foram se abrindo e a gente foi se conectando. Então eu cheguei aqui solteiro, cara. Eu não, eu cheguei com Hum, 22 anos, entendeu? Aqui nos Estados Unidos. Eu não era casado, minha mulher nem sabia que ela existia. Vamos assim dizer. E então, assim, eu era muito focado na parte do meu objetivo, realmente, de fazer minha revalidação e de buscar fazer as pesquisas e fazer levantamento de currículo, entendeu? Principalmente depois da internal medicine para fazer cardiologia, que você precisa ter muita publicação e tudo mais. E então, assim, essa parte, na verdade, consome muito, cara. E eu falo assim, um pouco da minha juventude foi consumida por isso, porque dos meus 20 aos 30 anos eu estava aqui no processo de revalidação e formação médica aqui nos Estados Unidos.
Então, eu vi assim, por exemplo, recém-formado, você está falando de militar aí, né? No Brasil, todo um bom marido acaba tendo que servir um ano aí no exército, então depois começa já a fazer residência para ganhar dinheiro. E não sei se o pessoal sabe, mas o salário de residente não é um salário tão generoso no começo, entendeu? E você tem que estar limitado com aquele budget ali que você tem. Então, assim, eu vi os meus colegas já comprando carro, casa e fazendo investimentos e ainda estava bem apertado ali no meu budget. Mas eu tinha o meu propósito e então, assim, você conseguir conciliar o teu trabalho e manter a tua espiritualidade é essencial, certo? E você só começa a entender realmente que isso é substancialmente importante na sua vida quando você começa a enxergar principalmente o que você não tem. Então, assim, é aquela coisa, como se diz, feia do ser humano, né? A gente dá mais valor depois que perde, né? Então, quando você está longe da tua família, quando você está longe dos teus amigos, quando você está longe das pessoas que você ama, é que você realmente dá mais valor ainda. Então, as conquistas que você vai tendo, você quer valorizar e trazer isso para você. Então, assim, as amizades que você busca, que muitas vezes é dentro do hospital, dentro da tua igreja, dentro dos centros comunitários, se torna a sua família. E você tem que buscar, às vezes, uma unidade com pessoas que você jamais imaginou que teria, né? E a afinidade, obviamente, de sermos brasileiros aqui nos Estados Unidos, é que vai juntando um ao outro e vai se conectando, né? Então, esse ponto de você conseguir conciliar o teu trabalho com a tua família e você conseguir colocar o valor da tua família importante igual ou mais, isso é fundamental. Então, o que aconteceu? Quando eu hoje montei minha clínica, eu coloco para o meu filho, entendeu? Que isso é a coisa mais importante. E eu falo até um caminho que a gente conseguiu se conectar bastante, eu e minha mulher. Eu conheci ela durante meu fellowship lá em New Orleans, na Louisiana. E aí a gente namorou 6 anos, a gente se casou. Quer dizer, a gente começou a namorar e acabamos morando junto, mas assim, teve Covid, foi aquela confusão de fazer o casamento formal. Mas isso aí, cara, ela virou minha parceira e a gente virou um ajudando ao outro, entendeu? Um dando apoio ao outro, porque ela é enfermeira, ela revalidou o diploma dela aqui como enfermeira, e depois como enfermeira praticante. Então, assim, era um dando apoio ao outro, um dando sustentação ao outro e fazendo essa caminhada. Então, você enxerga que aquilo ali, cara, já não é uma coisa que não tem nem preço mais, porque a glória maior que você tem, entendeu? E o meu filho hoje, quando ele vai na clínica, ele entende isso. Ele entende aquele nosso bem ali, nosso centro médico, é uma joia que a gente tem, entendeu? Eu falo que até o irmão mais novo dele, porque ele sabe que muitas vezes a gente tem que dedicar esse tempo para ir para a nossa clínica, e isso aí ele entende que é a nossa natureza, entendeu? Qual, É o nosso qual tesouro. a idade que ele tá, doutor, perdão? 4 anos, cara. 4 aninhos. Não, ele já entende tudo, já dá para conversar e fala tudo. Já, cara. E ele adora, a gente fala muito português com ele, então para ele é o Aham, português. Mas ele entende que, entendeu? Que essa união desses desafios que eu falo, você está falando no começo ali dos desafios, é o que traz ainda mais unidade, entendeu? Para dentro da tua família. Quando você perfeito. consegue se conectar e trabalhar junto nesse propósito. Uhum, perfeito. Perfeito, doutor. É, é, Mudando um pouquinho, o senhor deixou bem claro que o senhor tem um perfil de liderança, um perfil empreendedor, e eu acredito que muita gente que esteja vendo esse vídeo sinta que tem esse perfil e às vezes se sente um pouco até, digamos assim, né, preso, né, por conta desse processo nos Estados Unidos que é muito hospitalista, a gente é dependente muito de um hospital, né? Então eu queria entender, né, como que foi essa trajetória de sair desse regime de ser empregado e virar um empreendedor. E outra, por que o Texas? Começa aí uma dúvida, porque boa parte das ilhas de brasileiros são na Flórida e em Nova Sim. York, não é? Então por que Texas? Por que Houston? Tá. Cara, é o seguinte, eu comecei aqui com o visto do J1. Acho que hoje todo mundo está fugindo até desse visto já. Pelo que eu entendo aqui, muita gente está aplicando já para o EB2, né? Antes de conseguir começar a residência. Mas ainda tem alguns entrando no J1. É um visto que realmente é escravizante, porque depois que você termina a tua formação, você tem que fazer o teu waiver, né? Que, ou seja, você tem a obrigação de voltar para o teu país de origem, ou você continua aqui trabalhando em área de pobreza. E aí você pode trabalhar por 3 anos
como empregado, depois continuar até a sua green card sair, ou você trabalha por 5 anos, onde você trabalha, inicialmente começa como empregado de alguém, e depois você consegue tomar sua independência. E esse foi o caminho que eu fiz. Então, quando você tem que passar por tudo isso, cara, é como botar uma coleira em você, entendeu? E um chicote e dizer, agora você faz do jeito que eu quero, porque eu sou dono do teu visto. A tua opção é só uma, que é a minha, entendeu? E você tem que aceitar aquilo. Então, assim, isso é um desafio muito grande, a pessoa conseguir entender isso, né? E quando você já vem com a mente aberta, tá, são mais desafios que eu tenho que vencer, tudo bem, como que eu vou passar por esse, mas não vou deixar o meu propósito de lado. Como eu falei que eu queria ser líder, então o que eu sempre imaginava é o seguinte, essa dificuldade de ter que passar por essa aprovação da transição do visto, para mim, eu relacionei como um aprendizado de negócio. Então, eu aprendi como as pessoas contratavam gente, como as pessoas calculavam os custos operacionais, entendeu? O volume de pacientes que você precisa ter para você tocar a sua clínica, quais são os contratos que você precisa ter no seu consultório para você conseguir ter um reimbursement, que é o pagamento adequado, entendeu? A quantidade de funcionários que você precisa ter para você conseguir rodar bem uma clínica, a qualidade dos seus funcionários. Então, tudo isso eu fui aprendendo com essa escola que eu fui fazendo durante a mudança do meu visto. Quando eu tinha que ser empregado, mas eu entendi que o patrão, quando eu estava fazendo, ele passava essas dificuldades, eu não conseguia bem se relacionar, eu era tinha muito sucesso fazendo isso. E isso aí foi uma escola de vida para mim, para eu poder já estruturar o que eu queria. Então, já no final desse processo, quando eu estava chegando já perto de ter a minha própria independência, eu abri meu próprio negócio independente, deixei aberto, e aí fui, talvez, fui conectar com os planos de saúde, fui olhar lugar para começar o meu negócio, fui buscar já funcionários que poderiam me ajudar, entendeu? Com experiência, pessoas de confiança. Então, tudo isso foi agregando para mim o valor que eu queria para conseguir montar meu negócio. Aí você falou assim, por que o Texas? Bem, aí já é uma questão muito empresarial e acho que muita gente nem entende isso. Porque, na verdade, é o seguinte, muita gente quer assim, não, eu quero viver no melhor lugar possível, um lugar mais amigável possível, que tenha um clima mais agradável possível, que seja, entendeu, o melhor possível. Flórida realmente é um lugar encantador. Quando eu morava na Louisiana de novo, a gente tinha uma casa em Pensacola, no noroeste da Flórida, e ali a gente ia muito final de semana, a gente passava lá pescando, nadando, jet ski, não sei o quê, brincando ali. Então aquilo me deu uma sensação de paz muito grande. E eu achava que aquilo era meu lugar. Até eu enxergar uma oportunidade aqui no Texas pelo visto para vir trabalhar. De novo, às vezes a resposta não está na sua frente naquele momento, mas eu vou falar por lado cristão, Deus colocou o teu propósito, mas ele não te conta tudo isso até você passar por aquilo para te fazer entender. Então, quando eu tive que vir trabalhar aqui no Texas, eu fiquei no início um pouco assim relutante, porque foi realmente, o Texas é um estado muito grande, é um lugar de muita oportunidade, mas por que que eu não conseguiria, por exemplo, ficar na Flórida? E aí eu comecei a entender que um dia, por exemplo, na Flórida, onde eu era uma pessoa que tinha dificuldade durante a residência em me posicionar porque eu era um estrangeiro e eu falava com sotaque, e eu queria estar num lugar onde eu pudesse falar mais inglês e ser o mais americanizado possível, eu entendi que o Texas era o lugar que tinha me preparado para isso, que a Flórida tinha me preparado para isso. Por quê? Porque na Flórida eu aprendi a falar mais espanhol, sendo brasileiro, né? Eu me formatei em espanhol, então eu fiquei fluente em espanhol. Quando eu cheguei no Texas, eu conto essa história, todo mundo dá risada. Eu ia passar visita nos hospitais e o meu sobrenome sendo Garcia, eu me apresentava como tal doutor Garcia. E aqui faltam médicos que falam espanhol, primeiro. Aí o segundo, nós estamos aqui na borda com o México. Então, a influência mexicana e a influência latina é muito grande. E hoje, por exemplo, para vocês entenderem, a população latina, a etnia latina, desculpa, já ultrapassou a caucasiana e a negra, o Afro-América, juntos. Então, nós, latinos, somos maioria aqui. Texas, o senhor fala ou Estados Unidos de forma geral? Em Houston Houston. particularmente, Aham, mas alguns, por exemplo, o sul do Texas é totalmente latino, cara. aham.
Quando você vai para o norte, aí você perde um pouco essa proporção. Do centro para baixo é basicamente latina a maioria. Então, o que aconteceu? Eu entendi que, por exemplo, eu falando o espanhol, cara, me projetava como uma pessoa muito mais de interesse para o paciente. E eu ia passar visita no hospital, o paciente me agarrava pelo braço e falava, doutor, eu quero te ver no teu hospital, porque você fala espanhol, o Garcia, já pensava até que eu era mexicano, entendeu? E não queria acompanhar o médico americano que só falava inglês. Aí eu começou a entrar na minha cabeça, falei, cara, isso aqui para mim é onde eu mereço estar, entendeu? Porque um lugar que às vezes eu achava, na Flórida, por exemplo, que eu ia ser só mais um, hoje eu estou virando um rei, uma pessoa totalmente requisitada. Ou como alguns já me falaram, eu sou um diamante aqui, eu sou uma pedra preciosa, porque não tem um cardiologista que fala aí duas, três línguas, entendeu? Se conecta tão bem com toda a comunidade, que é a maioria aqui latina, onde, por exemplo, um paciente vai te ver, ele fica tão feliz que você fala espanhol que ele quer trazer a família inteira para continuar te vendo. E aí começa o relacionamento a crescer, cara. E aí, usando o meu argumento aqui de propósito, para vocês entenderem que quando eu cheguei e formei a Garcia Heart and Vascular, eu não coloquei ela no meu sobrenome simplesmente por uma questão de ego, que realmente eu queria colocar meu nome ali, Não, faz mas para total sentido. colocar, para fazer toda a conexão com a comunidade latina aqui em Houston. Aí eu te Uhum. pergunto, qual é a comunidade total latina aqui nos Estados Unidos? Mais de 90 milhões de pessoas. Qual é a comunidade brasileira? É mais ou menos ali 2 milhões de pessoas. Então, o teu propósito empresarial de captação é muito maior. E você representa muito mais. Hoje tem gente que dirige até 4 horas para vir me ver porque eu falo espanhol, entendeu? De outras cidades aqui. Então, assim, aí você entende o teu propósito, que no início não fazia sentido nenhum. Por isso que você falou atrás da questão da dificuldade, é só um impulso para um passo maior que você vai dar. E talvez se eu tivesse ficado tão posicionado em ir para a Flórida, cara, pode ser até que eu nem tinha conseguido chegar tão longe como eu cheguei agora. Porque eu estaria preso ali, entendeu? A um centro menor. Aí que entra a questão, por exemplo, de Houston, terceira maior cidade dos Estados Unidos. Tem muita opção, tem várias cadeias de hospitais, tem muitos lugares para você se estabelecer aqui. Então, como a competição é muito grande, não tem o domínio de uma unidade só. Não tem como se diz, um coronelismo, vamos assim dizer, de um ou dois sistemas que manipulam ali o sistema, que tomam conta e que não dão oportunidade para os menores conseguir sobressair. Entendi. Fazendo uma comparação, até uma pergunta que foge um pouco do roteiro, mas isso pelo que o senhor trouxe aqui. Brasil, por exemplo, São Paulo é o primeiro e maior polo médico do país inteiro, é referência. Recife, sem ser bairrista, porque eu sou pernambucano, é o Aham. segundo maior deles. É, Nos Estados Unidos, Texas, tudo bem como sendo estado, mas Houston, Texas, ocupa algum desses cenários aí, para o contexto americano? Houston é o maior centro médico do mundo, não sei se você sabe disso. Não, não sabia. É o maior centro médico do mundo, cara. Nós temos aqui quatro faculdades de medicina, entendeu? Que é muito para uma cidade, entendeu? Uhum. Pelo fato de ter os prédios de medicina aqui, e principalmente, aí entra outra questão que muita gente não entende, por que o Texas? Texas é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, tem o PIB aí maior da América Latina, quase, entendeu? Então, assim, é muita gente que está envolvida, é muito progresso, entendeu? Muita gente se mudando para cá, é muito dinheiro sendo circulado. E o que mais facilitou nesse processo é que o MD Anderson, vamos ali dizer, não sei se vocês sabem a história, mas resumindo, para quem tá ouvindo aqui, o MD Anderson hoje é o maior centro de câncer do mundo, ou um dos maiores, vamos assim dizer. E ele deu início por um dono de petrolífera aqui, um cara que tinha um rancho aqui, e ele teve câncer, acho que foi de intestino, cara. Eu não vou falar porque eu não lembro exatamente. Mas ele doou aí cerca, na época, cara, 5 6 bilhões de dólares, entendeu? Para dar início à pesquisa, ao campus de pesquisa de tratamento para câncer. E aí o negócio foi explodindo. E aí o que acontece? Não é só um que tem isso, né, cara? São vários, milhares de pessoas que têm dinheiro para fazer doações. E aí a questão bairrista mesmo de incentivar o desenvolvimento. Então muita gente continuou fazendo doações e crescimento, e aí gerou toda essa questão do desenvolvimento médico mesmo. Então,
estrutural, né, cara, de prédios. Você dirige milhas aqui e você ainda está dentro do centro médico. Então, assim, é uma coisa bem chocante. Perfeito. O senhor Antes trouxe até um de... ponto que... Pode Tiago, falar, Marcos? me permite só aqui falar, aproveitando esse momento, você que está assistindo, você que está ouvindo, seja no vídeo, no YouTube, seja no podcast, compartilhe esse vídeo. Então, vocês estão vendo aí que é um debate que é exclusivo, é algo que a gente nunca viu na internet brasileira. Então, esses conselhos, passe para o seu amigo. Pega esse link, mande aí para quem você conhece que você quer que essa pessoa se beneficie dessa nossa conversa. Então, eu vou passar a Claro. palavra agora para o Dr. Tiago. Só fazer menção a outra coisa, né? Para quem não sabe e ainda não entendeu bem o que é a comunidade USMLE Privateers e fica sem entender, né? Quem que é o USMLE Privateers num contexto brasileiro de preparação? Gente, somos uma comunidade sem fins lucrativos, tá? A gente, é, eu ouvi um dos membros da nossa comunidade dizendo que a gente subiu o valor de referência do brasileiro que quer ir para os Estados Unidos. E eu achei isso fantástico, porque isso define muito bem. Nada mais somos do que um grupo de brasileiros, um grupo que foi fundado aí, essa comunidade, pela Íria e pelo Marcos, doutora Íria, que não está aqui presente, mas é nossa cofundadora, junto com o Marcos. É, e a gente tem esse propósito de tentar trazer o que tem de mais precioso na preparação. É um tempo, e agora fazendo gancho e alusão às palavras que o senhor está trazendo, precisamos ser propositivos em todas as fases. A gente precisa trabalhar com as ferramentas apropriadas para cada etapa da guerra, digamos assim. Estou até derivando sua ideia aqui. Então, se estamos nessa fase da batalha, a gente precisa ser propositivo e direcionado para o momento. Então, uma das coisas que a nossa comunidade preza, doutor Daniel, doutor Garcia, né, para aproveitar o gancho aí do seu nome, é usar todas as grandes ferramentas que os americanos usam e se preparam. Então, a gente tem sido bombardeado naturalmente pelo processo, né, com muita informação, tem, enfim, muito conteúdo disponível na internet. Então, a gente, enquanto comunidade Privateers, Iria, que já desbravou esse caminho aí antes da gente por tanto tempo, a gente sempre preza por aquilo que a gente acredita muito, a gente vê sentido muito e que conecta com a história da Ira e do Marcos, né, e de todos nós que somos administradores da comunidade. Eu estou falando isso de propósito, de valores, para você que entrou agora, pegou da metade, estava no carro, sei lá, e ficou meio confuso. A gente está fazendo uma trajetória de quem é Dr. Daniel Garcia, como que ele chegou nos Estados Unidos, por que que a história dele faz sentido e é interessante e é importante para a gente aprender aqui. Resumindo tudo que ele falou aqui, longe de mim tentar sumarizar tudo isso, mas ser propositivo para cada etapa, ter convicção plena de quem é e onde quer chegar, saber jogar e saber usar as ferramentas adequadas para cada etapa e usar as habilidades de enfrentamento, as skills de enfrentamento conforme a demanda. Eu acho que foi isso que o senhor trouxe até então, né, doutor? É, tudo isso eu acho que tem a ver com propósito e valores. Sua fala, naturalmente, vem de um lugar de alguém que tem fé, de alguém que já teve muita dificuldade para poder solidificar e trazer isso de forma muito convicta e firme. Nem perguntei sua idade, se quiser falar para a comunidade aqui. Eu tenho 39 anos, cara. 39 anos. É novo, jovem pra caramba e é sólido no que fala, tá? Quem ouve assim, e que não lhe conhece, pode até, poxa, mas que cara presunçoso. Isso vem de um lugar de arrogância, mas é porque não tá lhe vendo, né? Talvez seja por isso. Mas eu aprendi que essa fala vem de um lugar de dificuldade, de convicção e de fé, de propósito, de valores, de família, de pai, de mãe, de tudo isso, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O senhor fala de encontrar um propósito pessoal, e daí a pergunta é bem clara: qual o seu propósito na medicina e Uhum. como que ela guia, como que esse propósito guia suas escolhas diárias? Cara, como médico, eu digo para você, meu propósito é ajudar as pessoas e eu te falo exatamente o que isso significa. Uma coisa que me chocou muito aqui, principalmente no Texas, cara, é que muita gente aqui não fala espanhol, os médicos, vamos assim dizer. E para mim, cara, foi uma experiência totalmente negativa, assim, para não dizer outra forma pior, de chegar pacientes para vir consultar comigo e dizer que, por exemplo, fizeram uma cirurgia de peito aberto, que é uma cirurgia super agressiva,
né? Que você tem que expor o peito, tem um tempo de UTI e tem complicações e às vezes até tem, sei lá, às vezes tem um derrame, tem outras coisas e enfim, é uma coisa muito agressiva e a pessoa simplesmente concordou, entendeu, em fazer aquilo ali porque disseram para ela que ela tinha que fazer, sem entender, na verdade, o porquê. E aí ela vem para o meu consultório e eu pergunto assim, tá, e você fez essa cirurgia, como você está sentindo, o que estava acontecendo na hora? Aí a pessoa vem para e fala assim, doutor, mas que cirurgia que foi que eles fizeram em mim? Meu Deus. Aí eu pergunto, como assim eles fizeram tudo isso com vocês, não te explicaram? Eu falo, eu concordei, mas assim, eles não conseguem conversar espanhol para me explicar. E na hora parece que eu estava passando mal, então eu tinha que fazer o tratamento e eu acabei concordando sem entender o que estava acontecendo. Então, assim, é aquela coisa da pessoa ter que concordar porque não tem como buscar outras fontes de informação. Uhum. E aí você vê o nível da pessoa, e aí entra muito a questão dessa humildade que me conecta muito com o Brasil. Eu acho que a gente, boa parte aqui do pessoal que faz faculdade de medicina, a gente tem um momento aí de fazer saúde pública, né? E você entende a carência que é na população brasileira. Então, essa Sim. carência que eu enxergo na população latina aqui me conecta muito com o que eu vivi no Brasil. E aí eu entendi meu propósito, né, que é realmente de trazer uma medicina, um cuidado que essas pessoas merecem. Cara, Uhum. você entender, por exemplo, num verão de 40 graus aqui em Houston, que aqui é considerado um lugar muito quente no verão, entendeu? Ou boa parte do ano. E você vê esses caras, esses latinos, eles cortando grama, cortando, trocando telhado, entendeu? Fazendo serviço que nenhum outro americano quer fazer, entendeu? Os caras começam ali de 6 horas da manhã, vão até terminar o serviço, entendeu? Até 10 da noite, se for o caso. Eles dando o sangue ali para conseguir terminar o serviço, entendeu? São pessoas empenhadas e na hora de serem cuidadas, na hora de cuidarem deles mesmos, entendeu? Eles não têm acesso, eles não têm essa dignidade de receber um tratamento ao nível do que eles colocam, oferecem aqui para a comunidade. Eu acho isso uma falta de respeito, para não Eu dizer. fico pensando no trauma que isso pode ser. Eu sou médico de família no Brasil. Uhum. Espanhol é minha segunda língua, eu sou apaixonado. Estou falando aí, meus olhos brilhando aqui, Marcos sabe disso também. É, e hoje, por muita coincidência, eu fui explicar para um paciente como que era o tratamento que ele precisava fazer, um paciente diabético hipertenso. E uma das Uhum. coisas que eu sempre checo, né, em canal duplo, assim, perguntando, o senhor entendeu? O senhor pode me explicar o que é que eu falei agora? Ele disse, ô doutor, eu fico até um pouco envergonhado. E vi que ele ficou bem angustiado. Eu disse, mas o que foi que houve? Ele disse, é porque eu não sei ler. Uhum. Eu trabalho em zona rural, né? Então eu disse, olha, não se preocupe, não. Aqui é meu papel, minha função. Sem que o mérito venha a mim, né? Como se diz na Espanha assim, echarme flores. Essa não é a ideia. É, é a nossa função. Quando a gente fez a nossa graduação, a gente fez para exercer medicina e cuidar de gente, né? Então, eu agora tentando fazer essa ponte aqui, porque eu fico pensando, se já é difícil para comunicar português na língua dos brasileiros aqui para uma pessoa que não sabe ler ou que não tem o grau de intelectualidade, né, da profissão, enfim. E a gente precisa fazer manobras para entender que dirá no idioma que não é o seu, dentro de um contexto tão discrepante, que é ricos com total acesso aos melhores e mais sofisticados recursos na medicina, e sem tudo isso, e ainda sem falar inglês. Então, para você que está ouvindo e que nunca parou para considerar espanhol, não sou eu, Tiago, que estou falando, tá? Quem está falando é o doutor Daniel Garcia, que usa o espanhol como ferramenta de trabalho, usa inglês e o espanhol, obviamente, além da comunidade brasileira. Então, entenda que trazer esse idioma para a tua formação aí, ninguém está mandando agora parar a Anki, parar a Enrolled, parar tudo que está fazendo para estudar espanhol, não é isso. Mas considere significativamente trazer isso para teu preparo. A gente já está caminhando para o término do nosso vídeo, podcast aqui, né, Marcos? Acho que Marcos tem uma próxima pergunta para o senhor, doutor. Isso, eu tenho uma próxima pergunta aqui, que a gente vai acompanhando esse vídeo, podcast, né? E vamos vendo aí uma trajetória gigantesca. Hoje nós conseguimos ver que o Dr. Daniel ele chegou no topo da pirâmide, tanto do empreendedorismo médico quanto da medicina. Ele já tem uma formação bem sólida aí nos Estados Unidos, há 15 anos.
E o que eu fiquei pensando, se o doutor Daniel, ele pudesse entrar na máquina do tempo e voltar no passado, teria algum conselho que você daria pro Daniel do passado? Às vezes até aquele Danielzinho lá de Goiânia, não necessariamente o Daniel, né, da Faculdade de Medicina. Cara, se eu E pudesse faria voltar. alguma coisa diferente também, viu? Desculpa aí atrapalhar, mas agregando. Além do que Marcos perguntou, e se o senhor faria alguma coisa diferente? Cara, acho que eu faria duas coisas diferentes. Uma, eu queria voltar e dar mais cascudo em mim, entendeu? Porque uma coisa que acho que se aplica à vida de todas as pessoas, a experiência, né, cara? A maturidade é um dom que a gente adquire, entendeu? E infelizmente com o tempo, né? Isso acontece em momentos diferentes da nossa vida. E quando a gente não tem isso no começo, cara, a gente às vezes perde oportunidades muito grandes na nossa vida porque a gente não entende isso, né? Eu sou pai, eu vejo que a criança chora às vezes por um motivo que ela não entende por que está acontecendo. Ao invés dela se concentrar e resolver o problema e conseguir progredir na vida. Então, assim, muitas oportunidades eu acho que eu deixei para trás ou eu escapuli na minha mão porque eu não tinha maturidade para poder assimilar aquilo ali naquele momento. E aí, a imaturidade eu acho que é uma coisa que não tem como você eliminar o processo. Então, eu digo assim, às vezes, se você tem pessoas que conseguem te mentorar, isso é importantíssimo, porque você não passou o processo, você precisa de gente que já passou para te encaminhar, cara. Que você quer errar menos, que você vai errar muito. Então, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu buscaria mentoria desde o primeiro dia, entendeu? Que eu comecei. Porque muita coisa eu fui fazendo, assim, de escutar as pessoas, e acho que até essa questão da mentoria hoje é uma coisa muito mais disseminada, entendeu? Muita gente assume esse papel de mentor, de professor, né? E isso é importante. Eu acho que a comunidade, uma comunidade dessa, por exemplo, que hoje tem, que há 15 anos atrás, acho que ainda era aquela coisa do Orkut, né, que chama, aquela coisa bem, bem, bem arcaica, né? E assim, era mais discutindo algumas experiências, mas não tinha, cara, tanta, assim, tanta ênfase igual tem hoje. Então, eu acho assim, me conectar o máximo com pessoas que passaram com o processo. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque, obviamente, você tem que viver o processo para você ganhar a tua experiência, para você mostrar para você como funciona isso, né? Fazer sentido, mas você ter uma noção de como fazer para isso ser menos doloroso, para isso ser, às vezes, menos preocupante. Eu acho que teve alguns erros que eu fiz, entendeu? Que eu fui até um pouco muito ansioso, né, no momento, porque eu queria realmente resolver o problema. Então, assim, eu já apresentei muitos trabalhos, cara. Eu fui uma pessoa de muita publicação, mas isso também trouxe um lado negativo, que as pessoas começavam a criar inveja, e aí muita gente queria tirar meu tapete, entendeu? Então, assim, aquele lado de você atacar, mas também saber se defender, entendeu? Para que você não fique tão vulnerável. Eu acho que esse ponto é importante. E o segundo, Perfeito. realmente, cara, cada dificuldade que você passar, cada problema que você tem, enfrente como uma coisa normal, entendeu? Não é o fim do mundo. Ah, vocês, hoje aqui, o público maior aqui, todo mundo está fazendo provas para o SMLE. Cara, não vai ser a última prova que vai fazer na tua vida. Você não vai fazer provas depois que você terminar a tua residência, ou dependendo do que você fazer, você vai fazer os boards da especialidade que você fizer. E quando você fizer, você tem que renovar depois. Então, assim, sempre vai estar continuando fazendo Aí prova. já precisa renovar, é? Tem que renovar, cara. A cada 10 anos você tem que renovar, você tem que fazer um processo paralelo, entendeu? Que você vai fazendo Uhum, provas ou questões, entendeu? A cada 5 anos. Então, assim, tem processos para serem feitos, né? entendi. Aqui no Brasil isso Então, veio agora. Vai ser tá um planejamento para ficar a cada 5 anos. Mas eu não sabia daí que tem que renovar, não. Mas processos e mais provas, né? provas sempre vão existir. Então, assim, não é o Assembly, eu falo, cara, o Assembly eu dou até risada, entendeu? Porque hoje não foi nem o desafio maior para mim. Porque uma vez que está no Assembly, beleza, é só você contra você. E quando você está abrindo na residência, cara, você tem que entender, e muita gente nem pensa nisso, que o teu programa de residência tem a expectativa que você vai passar o board. E aí tá no teu ombro você levar a tua equipe, as pessoas que te recomendaram, as pessoas que te apoiarem, você tem que representar as pessoas ali naquela prova, entendeu? E aí? Já começa a subir mais a responsabilidade, cara. Eu tô vendo que esse sarrafo cada vez sobe mais, né, Marcos? Não, é isso, é Mas verdade. é assim que o jogo tá posto. É assim que o jogo tá posto.
e mais um motivo para a gente poder ter orientação, mentoria e de pessoas que já trilharam tudo isso, né? De para os brasileiros que estão ouvindo aí, não sei se esse vídeo, não sei, vou assumir que esse vídeo vai chegar para a população latina daqui também, né? Para a gente, então, pensa bem tudo que a gente está falando aqui, tudo que o doutor Daniel está falando aqui, que tem acumulado aí anos de experiência na nossa frente. E a gente precisa respeitar essa hierarquia intelectual, né, de maturidade que naturalmente ela existe dentro da nossa formação. Certeza absoluta também que o senhor tem outros grandes mentores aí, com 40, 50, 60 anos, que são suas inspirações. E pensar no futuro é, é, é o caminho, sendo propositivo e com tudo que aqui a gente já falou. Então, falando em futuro, Marcos, acho que a gente já consegue ir finalizando, né, nosso episódio aqui. Falando em planos para o futuro, né, doutor Daniel? O senhor pensa em expandir a clínica ou explorar algo novo na medicina, já que essa veia empreendedora pulsa tanto aí para o senhor? O que é que o senhor tem aí que o senhor pode contar para a gente também, né? Sim, a gente está aí buscando já abrir uma nova unidade aqui mesmo na região de Houston. De novo, porque do Texas, né? Porque a cidade é muito grande, então tem muita oportunidade, tem muito mercado ainda para você explorar. E acho que, obviamente, passos, né? No teu tempo você consegue expandir, aumentar mais uma unidade aqui, outra unidade ali em pontos estratégicos da cidade. E também começar a trazer mais essa brasileirada, cara, porque igual tu falou, se a pessoa não entende o propósito de ser trilíngue, no nosso caso, né? O português, mas principalmente o espanhol e o inglês. Você é uma pessoa muito atraente. E aí você tem que começar a entender quais são os mercados aqui dentro dos Estados Unidos que você se adequa a esse propósito. E é uma coisa que eu queria deixar aqui no final, entendeu? Você tem que entender aonde você tem o maior valor. E às vezes no começo você não vai entender nada. Você está indo só cumprindo seu papel. Mas isso vai ficando claro aos poucos para você. Quando eu cheguei, por exemplo, na Louisiana, cara, eu fui muito discriminado, entendeu? E ali eu achava que ser latino era uma coisa que não estava me machucando, mas não era, cara. Foi o lado americano que eu precisava passar, entendeu? Para eu ainda mais entender hoje que o meu valor é muito maior, entendeu? Do que simplesmente falar só inglês. E aí, isso aí hoje para mim projeta, né, com a liderança e a autoridade que eu tenho. Então, o plano é continuar trazendo mais gente para cá e auxiliando, fortalecer a nossa comunidade, para as pessoas entenderem esse mastermind médico americano e se sucederem aqui, cara. Perfeito. Perfeito. E como esse é um vídeo, está sendo gravado, então dependendo da data que você esteja vendo, já passou, né, esses momentos que eu vou falar. Mas nós vamos em breve ter lives com o Dr. Daniel, e essas lives vão explorar temas bem pertinentes e temas que são de difícil achar essa informação, né? São informações que são de difícil acesso, pelo que nós vemos em lives passadas que nós temos aí, nós já temos aí quase 100 lives aí que nós fizemos nessa comunidade. Então, são temas únicos. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda não ocorreu essas lives, você vai aí na descrição, vai entrar na comunidade, vai ficar de olho na nossa agenda de lives, porque você não pode perder. Então, essas dicas que o Dr. Daniel deu hoje, tem mais lives. Então, são 4 lives, Dr. Daniel, que já estão agendadas. Acho que no mês de agora de abril a gente tem bastante aí. São E 4 lives já agendadas. para você que chegou aqui no final com a gente, né, ouvindo, deixa claro que somos 3 gerações aqui de estudante de medicina, o Marcos, eu médico jovem com 3 anos de formação no Brasil, doutor Daniel com muito chão por aí, mais de 15 anos de trajetória. Por que que eu estou dando ênfase a isso? Porque o que a gente está falando faz total e pleno sentido para você que é estudante de medicina, para você que já está ali no internato, finalizando o curso, ou que é um jovem médico, recém-formado, assim como eu também, ou para quem já é old graduate, como a gente classifica aqui, que está começando agora a ideia, né? Enfim, por algum motivo, estava insatisfeito com o que estava vivendo aqui e decidiu ir para os Estados Unidos, tá? Então, é hora da gente calçar sem arrogância dizendo isso, calçar os sapatos da humildade mesmo
entender que as peças do quebra-cabeça que estão postas agora não são do nosso domínio, tá? Não são do nosso domínio. Às vezes, para o Old, por exemplo, que já estava tão acostumado a fazer tudo que ele fazia, né, de anos de trajetória, e fazia de forma excelentíssima para o Brasil, o jogo mudou, né? As coisas, as estratégias são outras. Então, eu repito a dizer, criem expectativa, vocês que estão nessas diferentes etapas de preparação ou de fase de vida, que eu acho que o que está sendo dito aqui, pelo menos para mim, fez um sentido absurdo, e eu imagino que isso vai fazer sentido para vocês também, para o que a gente tem para trazer nas próximas lives e conversas com o Dr. Daniel. Aproveitem, que ele tem muito para falar. Tranquilo. Aproveitando aí o gancho, quero dizer que o Dr. Daniel, ele é um parceiro oficial da nossa comunidade, então você vai conseguir achar o contato dele, independente do momento, você vai conseguir achar tanto no nosso site, nas nossas redes, ele está nos grupos, então, se você quer um mentor, se você quer buscar um apoio de alguém que está lá na frente, manda mensagem que ele tem muito a oferecer para você. A gente vai aprender mais com ele nas lives, mas quem quiser realmente ter sua vida mudada, pode entrar em contato com o Dr. Daniel, não é isso mesmo, doutor? Sim, eu queria deixar aqui o convite. A gente tem uma comunidade nossa, das pessoas que me seguem e trabalham com a gente, para entender esse propósito mesmo, entendeu? De estar aqui trabalhando como médico aqui nos Estados Unidos. A gente faz uma situação humanizada, onde a gente coloca você aqui para trabalhar realmente como médico ou com o propósito que você está querendo, para você se conectar e para você entender se isso realmente é o que você quer, se isso realmente você está buscando. Eu falo que muitas vezes as pessoas querem fazer o estágio para buscar a carta de recomendação, que é uma coisa também que a gente oferece, mas não está preparada necessariamente para fazer uma boa impressão, não está preparada para dar o melhor, porque ela não sabe às vezes se comunicar direito, não sabe como se comportar. Então, o nosso estágio aqui ele é mais personalizado e humanizado. E a gente dá a oportunidade da pessoa não de mostrar o conhecimento dela, mas ela sair do padrão aqui e chegar no padrão lá em cima 10 vezes superior do que quando ela começou, lapidando ela na apresentação de um caso em inglês, como ela vai trazer uma informação científica para enriquecer a apresentação dela, um artigo científico, discussão de guidelines. Daí ela vai ter um acesso, por exemplo, na área da cardiologia, que é que eu pratico, entendeu? A exposição a fazer um ecocardiograma, a uma cintilografia miocárdica, a fazer procedimentos tanto ambulatoriais que a gente faz para doenças vasculares como no hospital. Então, assim, você vai ter uma interação com nossos funcionários, você vai aprender como que as pessoas se comunicam, a interagir com pacientes. Então, assim, você vai ser exposto. A questão é que eu sempre pergunto quando me procuram, você está pronto para isso? Ou você precisa de ajuda para chegar nessa situação? Se você não sabe conversar direito, se você está em acanhamento, você não está firme no teu inglês, é uma coisa que a gente tem que te preparar, entendeu? Te colocar já pronto, entendeu? Para você tirar o máximo possível dessa oportunidade. Então, não é muita gente que fala assim, eu quero fazer um estágio, quero te acompanhar, mas se você não está pronto para explorar todas as oportunidades que eu vou te dar, eu acho melhor você dar um passo atrás, a gente te prepara para você vir aqui realmente com fome e para você vencer, entendeu? Esse é o objetivo. Aqui é fazer você crescer, entendeu? Como a gente colocou desde o começo aqui, a comunidade é para ver todo mundo crescer, não é para a gente ficar aqui avaliando o mérito de ninguém. Então, se você está interessado realmente nesse caminho, do fundo do coração, quero te fazer esse convite para você estar acompanhando a gente aqui. E por último, uma coisa que depois a gente vai discutir em outra live aí, para você que já formou aí no Brasil, que já tem algum tempo já de formação, que está trabalhando e que está pensando em revalidar o diploma, existem formas alternativas de você, por exemplo, buscar um diploma de enfermagem, ou enfermeiro praticante, ou você é um auxiliar do médico ali, mas você tem a sua independência e a tua atuação dentro da medicina. Então, os old grads, né, que a gente chama, tem essa opção que é mais rápida, menos traumatizante, vamos assim dizer, menos pesada e com um resultado mais rápido e mais garantido. Excelente, essa é um tipo de informação que é de difícil acesso. Então, nós ficamos muito gratos de ter uma pessoa que já chegou tão longe e, mesmo assim, está disposto a voltar e a compartilhar, né? É como se fosse aquele mito da caverna, né? O filósofo, ele conseguiu sair da caverna
Ele olha para Isso. trás e tá querendo tirar as pessoas de lá. Então, eu agradeço muito, Daniel, muito mesmo, pela Uhum. sua disponibilidade, pela vontade de contribuir com a comunidade brasileira, porque você poderia simplesmente estar aproveitando sua clínica sem e falar, ah, não, não estou nem aí para o Brasil agora, já estou com a vida feita nos Estados Unidos. Mas eu fico muito grato por você querer voltar atrás e nos ajudar. Então, aqui está, em nome de nossa comunidade, nossos sinceros agradecimentos pelo seu Uhum. tempo, sua disponibilidade e pela sua vontade de querer mudar a situação do Brasil e a nossa representação nos Estados Unidos. Muito obrigado. A Obrigado a gente você. agradece, a gente agradece muito, doutor Daniel. Faço das minhas palavras a do Marcos aqui também. E se é para subir o padrão, já que é um caminho que os brasileiros estão agora, né, querendo trilhar, se é para subir o padrão, que a gente aprenda bem com quem já fez, com quem já subiu e chegou lá. A gente vai aumentar esse valor de referência naturalmente, e eu ouso a dizer, sem falsa modéstia aqui, que nossa comunidade está subindo e elevando o padrão de referência do médico que vai validar e que vai chegar nos Estados Unidos. Isso aí, cara. Vamos pra cima aí. Vamos fazer acontecer, mano. Tamo junto aí. Obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui dividindo essa experiência com vocês. E, realmente a gente quer causar inspiração e ajudar o máximo de gente possível.